O novo Super Mundial de Clubes da FIFA já está rolando. E com ele surge uma pergunta que sempre movimenta o imaginário do torcedor brasileiro. Será que dessa vez algum clube do nosso país vai conseguir voltar ao topo do mundo? Desde o histórico título do Corinthians em 2012, o Brasil viu seus representantes baterem na trave algumas vezes. Derrotas duras, eliminações precoces e finais que pareciam ao alcance, mas escaparam. Nesse vídeo, vamos relembrar todas as participações brasileiras no Mundial desde então. Quem chegou mais perto de ser campeão? E por que não conseguiram repetir o feito do time paulista? Vamos relembrar cada passo dessas trajetórias. 2013, Atlético Mineiro. Em 2013, o campeão da Copa Libertadores foi o Atlético Mineiro, comandado pelo técnico Cuca, que jogava um belo futebol, envolvente, e claro, tinha como seu grande craque Ronaldinho Gaúcho. O Galo então acabou viajando para o Mundial de Clubes na expectativa de fazer a final com o então campeão da Champions, que era o Bayern de Munique da Alemanha. Porém, antes mesmo de enfrentar o Bayern de Munique, o Atlético Mineiro acabou ficando pelo caminho. Mesmo tendo Ronaldinho, Tardelli, Jô, o Galo foi surpreendido pelo Raja Casablanca do Marrocos, que jogava em casa e estava com a torcida ao seu favor. Com muitos erros defensivos, o Atlético, mesmo tendo um time mais experiente, acabou perdendo por 3-1 para o Raja Casablanca, frustrando os torcedores que esperavam encarar o Bayern na decisão. Então, a final foi formada por Bayern de Munique e Raja Casablanca e o Bayern levou a melhor, acabou ficando com o título após uma vitória pelo placar de 2-0. 2017, Grêmio. Nos anos seguintes, após o título do Atlético Mineiro, a Libertadores foi para as mãos de outros clubes sul-americanos, como o San Lorenzo da Argentina em 2014, o Atlético Nacional da Colômbia em 2016, mas ela voltou às mãos dos brasileiros no ano de 2017, quando o Grêmio de Renato Gaúcho conseguiu conquistar a América. Aquele time do Grêmio era conhecido por jogar um belo futebol, era um time que controlava muito bem o jogo ali, com Arthur, Maicon, Luan, que foi o rei da América, e ao mesmo tempo tinha alguns jogadores que eram considerados, por torcedores de outras equipes, como jogadores refugos, mas que rendiam muito bem sob o comando do Renato. A partir do momento em que o Imortal se sagrou campeão da América na final sobre o Lanús, muitos criaram a expectativa de que o Grêmio poderia fazer um bom jogo contra o Real Madrid no Mundial de Clubes. Real Madrid que vinha embalado de outras conquistas de Champions e tinha um time avassalador, com Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, enfim. O Grêmio fez a sua parte de pelo menos chegar até a decisão. Na semifinal do Mundial, o Grêmio conseguiu vencer o Pachuca do México por 1-0, com um belo gol de Everton Cebolinha. Ou seja, o Grêmio chegou até a final daquele ano para enfrentar o Real Madrid. Porém, acabou tendo um grande choque de realidade, porque aquele time que aqui na América do Sul gostava de ter a posse da bola e criava grandes oportunidades, se viu totalmente acuado contra a equipe treinada por Zinedine Zidane. O Grêmio mal conseguiu ameaçar o gol do Real Madrid. A chance mais clara, que acabou sendo uma cobrança de falta de Edilson, acabou indo para fora. No fim, o Real Madrid pressionou e conseguiu o gol da vitória, que foi o gol do título, com Cristiano Ronaldo numa cobrança de falta. O placar acabou sendo magro, apenas 1-0, mas ali era nítida a diferença de um time para o outro. 2019, Flamengo. O Flamengo de 2019 é tido para muitos como o time que ficou mais perto de se sagrar campeão mundial após o Corinthians em 2012. Aquele Flamengo de 2019 era encantador. Foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, jogando um lindo futebol treinado por Jorge Jesus. Vários jogadores daquele time viviam fases individuais fantásticas, como Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson. O sistema defensivo era muito sólido também. E o Fla chegou no Mundial na expectativa de bater de frente com o Liverpool, que era o campeão da Liga dos Campeões e estava fazendo uma campanha avassaladora no campeonato inglês. Na semifinal, contra o Al Hilal da Arábia Saudita, o Flamengo fez o dever de casa
e apesar de ter saído perdendo, conseguiu uma virada para 3-1. Naquele jogo, especialmente Bruno Henrique e Arrascaeta tiveram uma baita atuação. Na decisão, veio novamente a frustração. O Flamengo chegou a jogar de igual para igual com o Liverpool, teve bastante a posse de bola, criou boas oportunidades, mas no fim foi castigado na prorrogação com um gol justamente de um brasileiro, Roberto Firmino. O placar foi 1-0 para o Liverpool e então o Flamengo acabou sendo mais um brasileiro que não conseguiu voltar ao topo do mundo. Porém, pelo menos naquele jogo, o Flamengo já teve uma partida, uma atuação bem acima do que o Grêmio havia tido em 2017. O Flamengo jogou com muito mais coragem, conseguiu se impor muito mais e destaque para Bruno Henrique, que naquele dia infernizou a vida do Alexander-Arnold. 2020, Palmeiras. Logo após o Flamengo em 2019, outro brasileiro conquistou a América, o Palmeiras, treinado por Abel Ferreira. O Verdão acabou levantando a taça da Libertadores após uma final emocionante contra o Santos, onde o Palmeiras se sagrou campeão após um gol praticamente no último lance de Breno Lopes. Acontece que no Mundial, o Palmeiras não foi aquele mesmo time consistente e sólido na parte defensiva. O Palmeiras acabou caindo na semifinal da mesma maneira que já havia acontecido no passado com equipes como Atlético Mineiro e Internacional. O Palmeiras enfrentou o Tigres do México na semifinal e acabou perdendo por 1-0 com um gol de pênalti marcado pelo francês Gignac. Naquele ano, o vencedor da Liga dos Campeões havia sido o Bayern de Munique, e os palmeirenses aguardavam ansiosamente pela possibilidade de enfrentar os alemães. Porém, ficaram pelo caminho. Chamou a atenção na eliminação para o Tigres o baixo repertório do Palmeiras ofensivo, que mal conseguiu criar oportunidades contra os mexicanos. 2021, Palmeiras. O Palmeiras foi bicampeão consecutivo da Libertadores e chegou em 2020 no Mundial na expectativa de fazer uma campanha bem melhor do que havia feito no ano anterior. Se em 2020 o Palmeiras caiu contra o Tigres, sem muito repertório e sem grandes ameaças, em 2021 o Palmeiras fez uma baita preparação para tentar bater de frente com o Chelsea, que havia sido o campeão da Champions. E dessa vez o Palmeiras realmente fez uma campanha muito melhor. Na semifinal, o Verdão bateu o Al-Ahly do Egito pelo placar de 2-0, com gols marcados por Rafael Veiga e Dudu. Chegou então a final contra o Chelsea, e pelo fato de na época o Chelsea não ser considerado o principal time da Europa, novamente havia aquela mesma expectativa de quando o Flamengo enfrentou o Liverpool, de que dava para o brasileiro surpreender. Só que isso novamente ficou apenas no imaginário. O Palmeiras até fez um bom jogo, principalmente na parte defensiva, porém ofensivamente deixou a desejar. O Chelsea saiu na frente com um gol de Lukaku, o Palmeiras conseguiu o empate com um gol de pênalti de Rafael Veiga, só que acabou sendo castigado na prorrogação depois que o zagueiro Luan cometeu uma penalidade que foi convertida por Kai Havertz. O Palmeiras nunca ficou tão perto de conquistar o Mundial, até porque o gol do Havertz saiu bem no finalzinho da prorrogação. Se o jogo tivesse acabado empatado em 1-1, veríamos Palmeiras e Chelsea decidindo o título nas penalidades. Ao lado do Flamengo de 2019, com certeza essa havia sido, até então, a atuação em que o time brasileiro mais fez jogo duro. 2022, Flamengo. 3 anos após ter conquistado a América com 2 gols de Gabigol sobre o River, o Flamengo voltou ao Mundial depois de levar a Libertadores de novo, dessa vez numa final brasileira contra o Atlético Paranaense. Como o próprio diretor do Flamengo na época, Marcos Braz, havia dito na comemoração da Libertadores, Real Madrid pode esperar que a sua hora vai chegar. Ou seja, o Flamengo acreditava seriamente que poderia chegar na decisão e enfrentar Vinícius Júnior e companhia. Acontece que, de novo, um brasileiro ficou pelo caminho. Na semifinal contra o Al-Hilal da Arábia Saudita, o Flamengo acabou tendo a expulsão do Gerson, cometeu 2 penalidades e foi derrotado pelo placar de 3-2. O Al-Hilal ali já era um time mais estruturado, com mais investimento, porém, muitos acreditavam que dava para o Flamengo ter chegado. No fim das contas, o Real Madrid acabou sendo o campeão após vencer o Al-Hilal na decisão. 2023, Fluminense. O Fluminense chegou no Mundial rodeado de expectativa após ter conquistado a Copa Libertadores pela primeira vez. O clube contava com muitos jogadores experientes e tinha um estilo de jogo envolvente, marcado pela posse de bola do treinador Fernando Diniz.
O curioso era que naquele Mundial poderíamos ver frente a frente o Fluminense de Fernando Diniz contra o Manchester City de Pep Guardiola. Dois times que gostavam muito de ter a posse de bola. O Flu fez o dever de casa na semifinal e derrotou o Al Ahly do Egito por 2-0, com mais um gol decisivo marcado pelo atacante John Kennedy. Mas na decisão contra o Manchester City, aquele jogo equilibrado e bonito que muitos esperavam ver acabou ficando na promessa, porque com poucos segundos de jogo, o Manchester City abriu o placar com gol de Julian Álvares. Houve momentos daquela final em que o Fluminense realmente envolveu o Manchester City com a sua posse de bola, mas não conseguiu de fato ameaçar o gol do goleiro brasileiro Ederson. No fim das contas, o Manchester City ampliou o placar para 4-0 e acabou ficando com o título, impondo ao Fluminense de Diniz a pior derrota de um time brasileiro na história recente do Mundial. 2024, Botafogo. O caso mais recente que tivemos de um brasileiro que foi para o Mundial e não conseguiu vencer é o caso do Botafogo. Após ser campeão da América e campeão brasileiro, o Glorioso chegou com tudo no Mundial, também na expectativa de enfrentar o Real Madrid de Carlo Ancelotti. No entanto, muito desgastado pelo calendário, o Botafogo sofreu e acabou parando na semifinal para o Pachuca do México. O Pachuca não só venceu o Botafogo, como foi bem superior e acabou aplicando um 3-0 na equipe então treinada por Arthur Jorge. No fim das contas, o Real Madrid fez os mesmos 3-0 no Pachuca na decisão e novamente foi campeão mundial. Então, desde 2012, o Brasil teve sim chances reais de conquistar novamente o Mundial. Agora, com o Super Mundial acontecendo, estamos vendo que times brasileiros têm totais condições de rivalizar com os europeus, como o Palmeiras fez com o Porto, o Fluminense com o Borussia Dortmund e o Botafogo acabou de fazer com o Paris Saint-Germain no momento de gravação do vídeo. No entanto, nas decisões mesmo até agora, todos falharam no passo final. De todas essas oportunidades, em qual, na sua opinião, o Brasil ficou mais perto de voltar a vencer? No meu entendimento, analisando os times e também como foi a partida, eu entendo que o Palmeiras em 2021 contra o Chelsea teve mais chance. O Chelsea, como eu citei, não era o principal time da Europa na época, não era um time recheado de grandes estrelas, e o Palmeiras vivia ali talvez o seu momento mais organizado na era Abel. Tanto que se vocês compararem essa final do Palmeiras com a dos outros brasileiros, vocês verão que o Palmeiras foi o único time de todos esses que conseguiu pelo menos fazer um gol na final contra o time europeu. O Palmeiras ficou a poucos minutos das penalidades contra o Chelsea e poderia ter sido campeão nos pênaltis. Vamos ver se agora em 2025, na primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA, algum brasileiro consegue surpreender e levar o título de volta para o nosso país. Agora, se isso realmente vai acontecer, só o tempo dirá. Mas enquanto isso, a história está sendo escrita. Agora eu queria que você me contasse aqui nos comentários, tendo analisado cada uma das finais em que os brasileiros perderam. Na sua opinião, em qual oportunidade o Brasil esteve mais perto do Mundial de novo? Coloca aí. Queria agora te convidar, aqui eu conto pra você em qual Copa do Mundo o Brasil esteve mais perto do Hexa. Enquanto aqui eu te conto a história do zagueiro Breno e como ele destruiu a própria carreira. Quanto a esse vídeo, se tiver gostado, deixa o like, se inscreva e é isso, fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!